Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio aqui falar do nosso primeiro episódio de podcast, do Terapia Etc e tal. Nós somos um grupo de 5 psicólogas, hoje estamos aqui com 4. Eu sou a Karina Mota, analista do comportamento. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Nosso episódio está sendo gravado, então não sei que horário você está. Muito prazer, eu sou a Thaís Rosa, psicóloga e psicanalista. Olá, eu sou a Tine Scotton, eu sou psicóloga também e a minha metodologia é fenomenologia. Vamos chamar de fenô que é mais fácil, né, galera? Por Por favor. Sou a Juliana e eu sigo pela TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. Que virou TCC também, né? TCC, por favor. Nome muito grande. A Virgínia não está conosco, está de férias, aproveitando aí por um mês. Logo mais ela se apresenta. E hoje a gente vai falar do nosso primeiro tema, que é a questão da vulnerabilidade feminina. Então a gente trouxe aí a questão do lobo atrás da porta. Como que a mulher se vê diante disso, né, das suas relações sociais e afetivas. Acho que é um tema que é bastante polêmico, então a escolha desse tema como primeiro foi pensando em tudo que a gente vivencia como mulher, que a gente escuta no consultório ou de amigas. Então é uma pauta importante e relevante aqui para trazer para vocês. Acho que é isso, né, meninas? Sim. Acho importante também a gente falar, né? A gente idealizou esse podcast com o objetivo aí de trazer temas relacionados não só à terapia, por isso o nome terapia, etc e tal, porque a gente vai falar de terapia, a gente vai falar de coisas do cotidiano, de coisas que afetam o indivíduo, né, no seu dia a dia e que às vezes não é falado, que não é discutido, não só pelo viés da psicologia, mas também pelo viés social, pelo viés político. Então a nossa ideia aqui é realmente uma troca constante aí com o nosso público. Eu acho que é isso, e trazendo com leveza, né? E por isso que também diferentes teorias. Então, cada uma de uma abordagem teórica. Para quem não conhece, a psicologia se baseia por algumas abordagens, que cada um escolhe a sua, não tem um certo ou um errado, tem aquilo que a gente se identifica mais. E aí a gente traz aqui, às vezes, algum conteúdo de psicologia para dar pauta aí e um respaldo porque a gente está falando. Mas a ideia é que seja bem leve, uma discussão que a gente possa trazer para vocês com bastante conhecimento. É isso. Legal. E aí, pensando, né, nesse tema que a gente falou, o que é o lobo atrás da porta, né? O que a gente traz aqui como um assunto importante? Nós pensamos em como começar isso de uma forma leve, mas antes que eu me esqueça, né, gente, acho que é importante aí pra gente continuar fazendo esse trabalho legal da melhor maneira possível, que vocês interajam, que comentem, que dê like. Essa vida de blogueira é nova pra muitas, né? Compartilhe, né? Compartilhem, então é super importante que vocês tenham essa interação. E aí a gente trouxe uma frase aqui pra vocês. E aí os meus clientes já sabem que eu sou assim, eu dou o meu pitaco, então eu trouxe a frase na íntegra pra não fugir um pouco. E é que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Então é uma frase da Cici, da Simone. Simone de Beauvoir. Isso aí, a Thaís, né, aqui. Eu fiz aula de francês antes de vir pra cá. Eu fiquei treinando e eu falei, não é pra mim. Então, a gente trouxe a frase da Cici, apesar de muito bela, muito bacana a frase, eu fiquei pensando ali o quanto que a gente é livre de fato, né? O quanto dentro da sociedade a gente consegue ter essa liberdade, apesar de ter constituições que defendem os nossos direitos, a gente ter passado por muitas coisas, então agora não é permitido já o casamento, mesmo que você não seja virgem, você não é mais devolvido, que até recentemente, cerca de 20 anos atrás, acontecia isso. Casei, não é mais virgem, posso devolver. Depois teve a questão, né, de feminicídio, Lei Maria da Penha, entre outras coisas, a mulher podendo votar, se inserir no mercado de trabalho. Enfim, a gente conquistou muitas coisas, mas eu não sei até que ponto a gente tem essa liberdade de fato. Sim. Inclusive, né, recentemente não, faz alguns anos, né, quando estava se falando, por exemplo, da questão da mulher, quando ela decide não ter mais filhos, né, que ela quer fazer a laqueadura, ela precisava da autorização Sim. do marido para conseguir fazer isso. Ou seja, você não tem direito ao seu próprio, né, liberdade do seu próprio corpo. Eu não tenho certeza, mas quiçá não sei nem se isso já alterou. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Hoje a mulher não tem liberdade, por exemplo, de poder mandar no seu próprio corpo. Hoje isso já se alterou, mas antes era para pôr um DIU, para fazer laqueadura, precisava da autorização do parceiro. E aí, o que é ser livre diante disso? Porque eu não vejo
né, que é um ser livre a partir do momento que eu preciso da autorização de um outro. E que muitas vezes esse outro, né, que já entra no tema que a gente está falando, utiliza os filhos como uma forma de segurar essa mulher dentro de uma relação, né, dentro dessa família. E até a própria mulher, né? Ela mesma se coloca nesse papel, porque isso é muito naturalizado, né? Então, ainda hoje, isso é naturalizado e eu acho que a gente peca mesmo, nós sendo mulheres, a gente ainda peca nisso. Que às vezes a gente tem esse olhar ainda muito machista. Sim. E que precisa ser construído todos os dias, né? É. Desconstruído, na verdade. Totalmente desconstruído, até porque é um machismo totalmente estrutural, né? Então você faz algumas coisas que você aprende desde muito pequeno. Fecha as pernas, não senta assim, não usa esse batom. Exatamente. Né? Não, mas você, né, tava com essa roupa, é por isso. Veio de vestido curto fazer podcast, olha que absurdo. Não presta, né? Quer subir a audiência. Então acho que é um pouco disso, né, gente? Que nem eu tava discutindo um pouquinho antes de entrar, né? No caminho vindo pra cá, né, Thaís, desse fato de falar desde pequenininha, a menina senta com as pernas fechadas. A gente vai ouvindo isso, vai internalizando isso, né? E o quanto isso vira no futuro outras coisas. Sim. Será que eu devo me vestir assim? Será que meu marido vai gostar? Será que naquele ambiente isso é bem-vindo ou não? Né? E tem você outro vai... ponto, né, Tina? Você trouxe algo de, será que, né, eu fico pensando no outro, e isso é tão enraizado que aí eu cresço limitada a muitas coisas, sem me conhecer. Então, quando eu estou dentro de uma relação na qual o outro, ele está sendo abusivo, seja, né, fisicamente, psicologicamente, eu fico pensando se eu sou a culpada. Né? Então, será que eu fiz certo? Né? É porque eu falei com os amigos dele, por isso que ele ficou com ciúmes, é porque minha roupa estava curta. Então, também tem essa questão, quando a gente pensa em vulnerabilidade, você pensa só, porque a mulher é um sexo frágil e aí na rua corre mais riscos. Mas não, dentro da própria família, da própria casa. Até um ponto, a gente que tem filho menino, o quanto é difícil a gente criar, por exemplo, meninos fora do machismo. Super difícil, eu falo isso no Instagram direto. Sim. O quanto é complicado a gente mudar esse pensamento, né? E mostrar, por exemplo, qual que é a liberdade da mulher, qual que é o respeito que esse menino que está crescendo precisa ter com as meninas da idade, com as mulheres no geral. Então, a gente tem esse duplo papel, né? Quem tem filho menino, eu fico pensando o quanto a gente é responsável por passar isso. Sim, né? E como psicólogas, acho que no dia a dia do consultório, inclusive quando a gente atende adultos, eu acho que, posso falar por todas, né? Mas acho que é importante que vocês tragam também a visão de vocês, mas assim, quando atende um homem adulto que às vezes está sendo abusivo dentro de uma relação, de que forma a gente se posicionar para trazer isso, né? Se posicionar de uma forma adequada para que ele compreenda que não é só porque eu sou mulher. Então, dentro da minha abordagem, por exemplo, a gente permite uma troca genuína de apontar, falar, olha, quando você fala isso de fulana, eu me sinto ofendida. Como mulher, eu me vejo nessa situação e eu percebo o quanto você desvaloriza o papel, né? Ou quando me desvaloriza também. Né? Porque já aconteceu. Não, mas para fulano, que era fulano de tal, bam, e era homem, eu pagava X, mas para você, que é mulher, né, nova tal... Sim, tem a questão, inclusive, até hoje, né, de diferença salarial, porque é homem ou porque é mulher. Até coloquei essa semana, né, eu fiz um vídeo no meu Instagram, que assim, a gente começou a fazer as postagens, falar sobre o nosso trabalho, e eu comecei a receber mensagens de assédio, né, de homens me assediando no meu Instagram. E assim, eu estou ali só falando do meu trabalho. Então, isso aconteceu por quê? Porque eu sou mulher. Se fosse um homem, ninguém falaria nada. Ninguém teria mandado... Uma mulher não teria mandado mensagem para ele como mandaram para mim com aquele conteúdo. Né? Então, a gente, às vezes, não tem liberdade nem para se expor na rede social. Isso... Receber nude, né, na rede social é natural, infelizmente. É natural. E para tudo. Teve recentemente aquele falso paciente, falso cliente... que passou por algumas psicólogas, eu conheci algumas pessoas que foram vítimas, ele marcava a sessão online e depois, né, se masturbava, enfim, aconteceu algumas coisas. Então, quanto a gente fica vulnerável em todos os aspectos. Sim. E isso acontece também no presencial, né? Você fala, mas por câmera, e eu vejo gente menosprezando, invalidando o abuso. Gente, é um abuso, né? Independente de por onde, o meio que ocorre, é um abuso de fato, né? Eu acho que... Quer falar primeiro, Thaís? Eu acho que diante de tudo que a gente está falando aqui, né, pelo menos na linha que eu abordo dentro do setting terapêutico, que eu acho bem interessante, que eu gosto muito de abordar, assim, vulneráveis,
Todos somos. Temos a vulnerabilidade. Isso é inerente do homem, gente. A gente tem mesmo. Nós somos jogados nesse mundinho, tô falando pela Fenô, mas vocês vão encontrar isso na abordagem de vocês. Mas a gente foi jogado nesse mundo. Nós somos responsáveis por que vai acontecendo e tem pessoas que a gente também está lidando, né? As coisas que a gente vai... Quem está no nosso entorno e que isso também vai gerando a vulnerabilidade do desconhecido, né? Porque quando você está em algo desconhecido, algo novo, você se sente inseguro, tudo. A vulnerabilidade realmente ela existe. Só que quando a vulnerabilidade começa a ser associada, sentida e vivida como uma fraqueza, como algo que te inferioriza, a mulher, o sexo frágil, mulher, e isso é cultural, social, enfim, então você começa a vivenciar a Vulnerabilidade. Você começa a vivenciar de uma forma como negativa. Causa medos, aí a gente vai entrar numa coisa patológica mesmo, né? Sim. Você vai ficar com pânico, não quero mais sair de casa, hoje não me vejo segura andando no Uber. Sim, inclusive a gente recebeu um Né? vídeo, né, essa semana de uma moça, acho que eram duas moças entrando no Uber, e a motorista também era uma mulher. E aí ambas, né, as três ali ficaram aliviadas, porque eram três mulheres. Gente, é algo tão básico, né? Quando surgiu, falando de Uber, quando surgiu no consultório aquela coisa do gás que tinha no Uber e tal, e aí eu tenho uma demanda feminina, assim, né, na casa dos 25, 30 anos, uma galera que sai bastante e tudo, e eles começaram a me questionar, você acha que é seguro? Porque tem muitas essas perguntas, acha que é seguro ainda ficar aqui em São Paulo, tem gente que veio de fora, né? Ficar em São Paulo e pegar Uber, né? Como que é pra você... E aí, pra ver a preocupação, né? Teve algumas pessoas, não, então não vou sair mais à noite, mas e se precisa, se tem uma emergência? Né? Então, como que é isso? Eu não posso também me privar de tudo, né? Então, essa falsa liberdade é até quando? Como a Tina trouxe, né? Então, todos somos vulneráveis e em alguns casos ainda mais. E, claro, influência do meio. O meio que é machista, o meio que ele é punitivo. Exato. Eu acho que a gente pode trazer até o quanto demora para uma mulher, por exemplo, denunciar uma situação de assédio, de abuso, de agressão, por medo, por se sentir coagida, porque ela vai falar e a fala dela não tem vez. Eu vencio isso constantemente no consultório, com amigos também, infelizmente, de que não consegue falar, denunciar alguma coisa, por quê? Porque se sentir ali privada, a sua fala não vai ter tanta importância, porque né, sofreu assédio no trabalho, então era um CEO, um diretor. Alguma coisa você fez. Você fez alguma coisa para que isso É acontecesse. a culpa. Aí a mulher Sim. se sente A culpada, se sente vulnerabilidade envergonhada. vem carregada de culpa, de medo, de vergonha. Ela é desqualificada, né? Sim. No seu lugar ali de mulher, porque alguma coisa você deve ter feito para isso acontecer. Ou quando você, de repente, inclusive, eu conheço um caso, né? Que a pessoa é uma mulher, obviamente, no cargo de liderança, belíssima, inteligentíssima, e o que as pessoas dizem no trabalho, mas ela tá nesse cargo porque ela fez alguma coisa. O que você fez para conseguir esse cargo? Você só tá aí porque você é bonita. Sempre, né? E a gente faz isso, né? A gente já se coloca nesse papel de culpa, às vezes até porque a gente vem dessa estrutura, né? A gente aprende que é assim. Então, uma vez eu falei no Instagram também sobre o relacionamento abusivo. Quando eu passei por um relacionamento abusivo, eu demorei muito, eu só fui perceber anos depois que já tinha terminado, né? E aí eu falei, gente, por que eu tava lá? Mas só que quando você está, parece que assim, você tem que se virar, você tem que fazer alguma coisa e tal, né? E hoje isso aparece, infelizmente, muito, né, nos atendimentos, eu vejo muita gente. E aí acho que, né, vocês podem até falar da experiência de vocês, mas às vezes eu vejo que quando a gente entra nesse assunto de trazer pra pessoa, olha, você tá num relacionamento abusivo, você já pensou nisso? Muitas vezes, algumas vezes eu já tive assim, experiência do paciente falar, mas eu não consigo sair. E aí até desiste da terapia, porque a terapia vai colocar muito de frente com esse problema. E às vezes, para a pessoa é até mais fácil, não que seja mais fácil, mas é mais natural eu me manter nesse relacionamento, né? Sim, é mais aceitável. Às vezes é aceitável por uma questão financeira, às vezes é aceitável porque a família apoia. Então é muito, né, mais fácil nesse sentido, né, porque sim. vai ter o apoio. Então por isso que muitas vezes nosso papel é ressignificar essa história, é acolher, apoiar, né, e claro, o nosso trabalho depende muito do outro. Se o outro permitir, aí sim, tem algumas intervenções que façam com que ele reflita sobre aquela relação, se vai ser boa ou não. Mas acho que todo mundo aqui como mulher
né? Uma vez eu vi um podcast sobre isso, que realmente falava, acho que toda mulher já sofreu um tipo de violência, um tipo de abuso. É quase impossível, né? Isso é assustador, né? Sim, E às vezes ela nem sabe que aquilo é violência, sim. que aquilo é um abuso. Sim. E muitas Porque vezes tá tão naturalizado, tão normal, né? Você ser xingada, você ter medo de sair de casa, você não poder usar uma roupa curta, você não poder usar uma maquiagem, você não pode dançar. E por aí vai. Né? você não pode ser solteira. Você não pode ser né? solteira. É verdade. Se você, É se verdade. você é solteira, você não pode ser solteira. E se você é casado e faz certas coisas, você também não pode. Não pode, aí depois vão perguntar, você agora vai ter filho quando? Depois que você casou, Sim. e aí quando você tem o primeiro, se você vai ter mais, ditam regras. E quando você não quer ter filho? Exato. Nossa! Meu caso, foi o meu É caso. uma absurdo, né? Acho que você pode falar, então, com mais propriedade. Assim. É assim, eu até converso com umas amigas minhas atuais e eu falo assim, o que eu perdi de amigas que são casadas e que elas não me viam mais encaixando Sim. naquela vida. Então assim, no começo eu era chamada para as festas das crianças dela. Deu 1 ano, 2, eu não tive filhos, não fui mais Não faz mais convidada. parte, Né? Tenho amigas que me chamam, as amigas que me chamam, não. favor, Podem chamar. É. Adoro brigadeiro, eu levo na bolsa. Um monte, levo já um pacotinho, Traga né? nos próximos. Sim. Mas, olha a forma de uma escolha sua, Sim. você parece que fica fora do que é considerado normal E aí, ali. Excluída, dependendo né? do Uma conte- exclusão. Sim, do contexto familiar que você tem, né? Que aí também é punitivo. A gente até brinca, né? Que a relação mais tóxica que tem, às vezes, é o próprio ambiente familiar. Então, às vezes, aquele contexto também fica influenciando nisso e você acaba tendo uma gestação, ou adotando, enfim, tendo uma maternidade ali como obrigação. Pra agradar, não, pra né? agradar. Não Alguém. como um papel que você queira desempenhar de fato. Exato. Então, se isso não entra num tipo de abuso também, Até falando disso da parte familiar, né? A maioria das pessoas que me seguem sabe que que meu filho veio pela adoção. E eu sempre deixei claro que eu não queria engravidar. Então isso já era um problema. Né? E as pessoas, muitas pessoas conhecidas da família falavam assim, tá, mas o que seu marido acha? Né? Como se a gente, né? Se eu sou Decidi casada, sozinha. né? Eu decidi sozinha adotar um filho. plantou o bebê lá. Né? O processo nem pode ser assim, né? Mas o quanto que as pessoas só validaram quando souberam que ele estava ok com essa ideia. Ou seja, ele precisa validar. Porque e parecia, né? As pessoas achavam, por exemplo, que eu tinha mandado nele, sabe? Tipo, ela que não quis ter filho biológico e colocou essa ideia, né? Então existe ainda isso, né? Infelizmente. E você trazendo isso também, o quanto quando a mulher também não tem, mas ela quer, eu venci casos assim, bem próximos, inclusive, e aí, assim, mas ela tem, qual o problema que ela tem? Às vezes me perguntam, qual o problema? Você está casada, eu pergunto pra ela. E quem disse que é ela que tem um problema? Né? Por que não pode ser ele? Né? Até porque antigamente tinha isso, né? A mulher era seca, não era essa palavra que usava? Então a mulher é seca. E às vezes quando era homem, não, tá tudo certo, entendeu? Então tem várias questões aí. E eu acho importante trazer isso à tona, porque muitas vezes a gente vai escutar isso, né? Pode ser uma pequena sementinha, mas vai falar, putz, eu vivencio. Eu acho que eu preciso entender mais qual é o meu papel como mulher na sociedade, né? Dentro dessa relação, dentro desse contexto familiar. E em algumas situações também nem se colocar nesse papel. Porque às vezes a gente acha que a mulher que está nesse papel é a mulher que não tem emprego, é a mulher mais velha, a mulher, sei lá, dita como fez esses dias eu e a Thaís, a gente brincou, né? Falou assim, se você é bonita, é porque você é bonita. Se você é feia, é porque você é feia e não consegue nada. Se você tá dentro de um padrão, é pelo padrão. Enfim, nunca você é boa o bastante, né? Então, para entender que não é isso, o problema não é você, mulher, né? O problema é, às vezes, a questão social, e que muitas mulheres também têm esse... Eu sei que é errado a gente falar que mulher é machista, né? Mas tem outros mulheres termos, machistas. mas as mulheres têm um viés machista inconsciente, então tem esse preconceito enraizado por conta do meio, ponto. Desculpa. Pode falar. Inclusive, eu ouvi esses dias uma história, né? Isso acontece no consultório, em que a mulher, enfim, se separou do marido e tal. E a família, no caso a mãe, falou assim, a mãe ficou muito brava com ela, porque assim, onde você já
já se viu você largar o seu casamento perfeito, os filhos perfeitos, a vida perfeita. Nossa, isso para a mãe dela foi um absurdo ela se separar. Mas por quê? Porque a mãe veio de uma criação também machista e entende que assim, como é que você... Mas você agora tá separada, você não vai arrumar mais ninguém não, né? Então fadada ao fracasso. Você Acabou. tem que morrer sozinha porque essa relação não foi boa. E acho que a gente pode pensar nesse contexto, a gente até separou alguns filmes e séries pra citar, né? Pensando aqui, tem um filme que a gente assistiu essa semana, qual que é o nome do filme? É o Confie Confie em Mim. É de 2014, É, de né? 2014, é um Filme nacional, né? Nacional, com Matheus Solânio, né? Muito bom. Mais antigo e vale a pena. É O Golpista do Tinder, né? Que a gente pensou também em falar um pouco a respeito. Bom Dia, Verônica. Então, são 3 situações bem diferentes, né? Com mulheres com perfis bem diferentes, mas que são importantes trazer à pauta. Porque, né? Esse Confia em Mim, não sei pra quem já assistiu ou não, ele traz uma mulher que era super bem sucedida. Que ela tinha, né? A família tinha muito dinheiro, mas dá pra perceber que a relação com a mãe também era meio distante. Mas ela, por uma questão de insegurança, de investir no próprio sonho, ela não precisava de ninguém pra isso. Vem alguém que descobre, né? Porque aí é isso, gente, né? A partir do momento que eu estou nessa posição, às vezes, de vulnerabilidade, se eu sou uma mulher também, que eu tenho muito dinheiro, que eu tenho emprego, que eu sou muito independente, também assusta alguns homens. Sim. Então vem aquele cara que ele banca isso, que ele fala, putz, que legal, eu te apoio, eu também não preciso de você, eu tenho meu emprego, a gente vai construir juntos e tal. De certa maneira encanta. Se não tem aquele radar ligado ali de, olha, deixa eu reparar, deixa eu ver o que é meu, o que é do outro, a gente acaba se envolvendo em algumas ciladas. Que foi o caso Não é dela. porque você não é uma mulher forte ou tem grana, enfim, que você não tá vulnerável, né? Porque o Exatamente. vulnerável não tem a ver com isso, né? Ele tem a ver com coisas muito mais internas, ou com vivência, com cultura, com a própria família, que no caso ali a mãe tinha muitas questões a dizer, né? Ela nasceu uma criança insegura. Sim, e sem contar que a gente vem de uma estrutura que a menina é a princesinha. Então na Disney eu preciso de um príncipe pra me resgatar. Dane-se se eu já sou uma princesa, entendeu? Galera, acorda, eu sou uma princesa, eu não preciso de príncipe nenhum, já nasci mandando, entendeu? Sim. Mas não, né? Então eu preciso desse príncipe aqui. Então a gente fica esperando ali, e foi isso que aconteceu no Confia em Mim. Ela esperou esse momento, essa pessoa vir. Príncipe Encantado, né? Lembra do Príncipe Mil Folhas, né? Encantado. Gente, tô dando spoiler do filme, mas tem um pedaço que ela fala que ela só vai fazer o prato dela lá, o Mil Folhas, quando o homem for muito especial. E ela faz, né? No caso, Pra Matheus ele. Solano, né? Que era o personagem Gato. ali. Caio, acho que era Gato. Caio. Que sou- Caiu o gato. Caio. Caiu da dele, gente. Caiu total. Caiu no golpe, exato. E ela fala que faria para um homem especial, ou seja, né? Ali, acho que ela só acabou se abrindo, né, para essa questão aí, como as meninas falaram, pela insegurança que ela tinha relacionada à própria carreira, apesar dela ser muito boa. Até porque ela tinha um chefe, né, meninas? Sim. Um chefe que, inclusive, que era homem e que também, de alguma maneira, ali humilhava e Podava. desvalidava o trabalho dela. Então, ela E foi ficando insegura, Ela né? estava num momento inseguro e o cara muito esperto, o golpista, que se assemelha nesse ponto muito esperto ao golpista do Tinder, foi lá e presa, né? Era uma presa e ali. é isso que eles olham. Não necessariamente eu vou olhar aquela mulher que está mostrando a vulnerabilidade, mas é aquela coisa, né? Quem entrou em aplicativo sabe como funciona. E a gente nem precisa entrar porque a gente escuta o tempo todo dentro de sessão. Então é aquela coisa, manda um texto pronto, olha, identifico. Gente, aquela coisa meio clichê, sabe? Eu olho pra Juliana e falo, vejo que você gosta de pink, cabelo curto, tatuagem, uma mulher moderna, descontraída, e você fala, minha nossa, ele conseguiu fazer a leitura. Ele não veio falando que quer sair comigo. Né? Ele É entendeu o como eu príncipe sou. encantado. Total, eu sei a cor dos seus olhos, né? Então ele te envolve. Eu falo direto no consultório, às vezes, assim, gente, contos de fada atrapalhou tudo. Atrapalhou a nossa vida. Concordo. Principalmente a gente criança, né? Porque a gente foi acostumada a ver e esperar que alguém venha salvar a gente. Gente, o único conto de fadas que eu gosto, que eu acho muito atual, é Shrek, entendeu? Vai lá, três filhos, sofre, quer separar, quer outra vida. É isso, Vida real total. Criança chorando, habitua o ogro. É isso, entendeu? E tem um pouco, né, assim, até nas histórias, né, novelas, contos de fada, os vilões são bonitões, né? Eles atraem, eles são atrativos, sedutores, inteligentes, Persuasivos. atrativos, persuasivos, charmosos, né? Sim. E aí que tá.
Quantas vezes a gente não viu torcendo no filme do Aníbal pelo Aníbal? Fuja, Aníbal, você vai conseguir fugir da prisão. Não é? A gente torceu e ele fugiu. Gente, ele comia gente. Mas é o Entendeu? encantamento, Mas né? é o encantamento dele. Mas tudo, né? Que é o que Assim, acontece com os homens, né? Que É, tem o essa golpista do postura, Tinder, né? por É. exemplo, ele está solto e tal, contente, É. enganando outras pessoas. Você fala, gente, Ganha não tem dinheiro, né, Netflix? gente? Ganha Ganhando dinheiro, chamam ele para despedida de solteiro, para festas em iate, para ele ir lá estourar champanhe, gente. E aí você acha, não, a gente está valorizando alguma coisa aqui. Não, você está apoiando a ser esse papel de significância dentro da E sociedade. como a gente, pegando a sua abordagem um pouquinho, como a gente repete comportamento, né? Porque, por exemplo, o golpista do Tinder, você vê que por mais que as mulheres ali são diferentes, mas elas seguem mais ou menos o mesmo padrão. E aí, assim, a gente que tá assistindo, você fala, nossa, como que ela caiu nessa, né? Como que não percebeu? Mas e quantas pessoas já assistiram esse documentário e continuam caindo na mesma história, Gente, né? e assim, ele vai pegar um ponto. Quando a pessoa vem num ponto, sei lá, por exemplo, sou psicóloga e você é com alguém, é psicóloga. A pessoa vem lá, porque aí psicólogo, eles sempre imaginam, quem não conhece muito, a abordagem é o quê? Psicanálise. Aí vem, nossa, ali Freud, né, não sei o quê, e traz o que você acha dos sonhos e vem com uma coisa... Cita algo. Cita algo. Tem uma relação muito boa com os meus pais, né, pra dar uma valorizada. Aí Sim. você fala, ih, alerta. Ao invés de ser encanto... A gente não gosta. Não, por favor. Aí a gente fica assim, A gente né? não gosta. A gente tem lindo, tchau. Mas é isso, assim, então ele vai pegar em alguns pontos que vai agradar. Se você Exato. não está bem com você mesmo, e é difícil estar bem com você mesmo, Tem ainda mais agora, pós-pandemia, várias coisas aconteceram, então é muito difícil, eu entendo. Mas se você não está bem, você não compreende sua história, o que você precisa de fato, você cai. E aí você vai se enfiando numa teia que é muito difícil de sair. Acho que o Bom Dia Verônica, ele é muito forte, então para quem tem estrutura mesmo, traz uma situação de uma mulher muito à mercê, né? A família não foi atrás, era uma família muito simples. Ela é muito apaixonada, primeiro namorado, e o cara era extremamente abusivo e fazia com que ela fizesse algumas coisas também, né? Cometesse algumas agressões e tal. E aí eu lembro que a época eu assisti, então normalmente a gente assiste, indica para as amigas e vai debatendo, né? Psicólogos ou não. E aí eu escutei um comentário, tá, mas por que ela fazia? Por que num desses momentos ela não fugiu? Gente, não é tão simples. É uma relação de codependência, é quase um vício. Eu brinco que o amor, ele atua no cérebro da mesma maneira que uma droga. Eu brinco e não é mentira, né? É isso que eu O falo, é catálogo, verdade. ele grita lá, né? Bate palmas. Então, assim, é necessário entender que aquela pessoa também precisa de apoio. Mas muitas vezes a família também sai de cena. Então, nesse caso, a família era simples. Eu achava, nossa, casou, veio pra cidade grande, com um homem que tem um emprego, que te banca, que você não precisa trabalhar, né? A vida do que pediu pra Deus. É o conto de fada, né? É o conto de fadas. É o conto de fada. E aí, como desconstruir isso, né? Quando me perguntam, tá, mas eu aprendi dessa forma, como que eu vou viver sozinha? Como isso? Eu falo, tem que ressignificar, tem que ter amor próprio, tem que, né, tem um livro do Walter Rizzo, que é Apaixone-se por Si Mesmo. Então, é um livro que eu sempre indico, tudo, não tem nada danado, gente, é algo muito simples, mas que a gente esquece. Então, quem sou eu dentro dessa relação? Quem sou eu sozinho? Sabe? Tem gente que sai de uma relação, não sabe se gosta de pizza ou de churrasco. Exato. Sim. Né? De Exato. tanto que vivencia a vida do outro. Assim. E quanto mais a gente se conhece, menos a gente se coloca nessa posição de vulnerabilidade, né? Claro que a gente sempre vai ter algo, mas de vulnerabilidade em prol de uma relação afetiva, em prol de uma relação Aquela social. vulnerabilidade que te paralisa, não com Não a te que leva pra te ação. pra ação, né? Um exemplo, eu tenho conversei isso com a Thaís também no caminho, eu tenho uma amiga da primeira faculdade que eu fiz 20 anos atrás, olha, tô velha, hein? E aí ela é evangélica. E ela, né, ela participa de uma igreja, não vou falar o nome, mas ela participa de uma igreja que o costume deles é usar saia, né? As mulheres usam saias e cabelo mais comprido. Ok, ela aceitou isso, ela tem a liberdade de aceitar ir para a igreja que ela quer, ela poderia ter escolhido uma que não. Mas ela confidenciou para mim uma vez na faculdade que ela não se sentia confortável. Ela queria muito usar saia, ela aceitava tudo isso, mas ela não se sentia confortável em usar calça para ir trabalhar, gente. Por quê? Se a gente pensar isso, você vai pegar, olha, falando de ambiente, né? Você vai pegar um transporte público,
ela se via vulnerável nesse momento. Ela não se via vulnerável com a religião dela. Ela se via vulnerável em um espaço específico, que a gente tem que pensar muito isso também. Então, assim, o quão ela também vivia a religiosidade dela liberta? Não. Porque tinha espaços que ela não ia usar a saia que ela queria. Que também vem muito com essa ideia do hijab, quem usa, quem não usa, né? Se é uma escolha, né? Hoje que a gente que está com esses problemas no Irã, enfim. Mas a questão é, quando você tem a escolha, isso te deixa menos vulnerável também, porque ela acordou para ela, né? Fez um acordo com ela mesma de que não, no transporte público eu não vou fazer isso. Se sentiu mais confortável e durante a vida social dela ou indo para um culto, ela, ok, ela não deixou de ser ela, mas ela teve um autocuidado em algum momento. Então, você saber também administrar a sua vulnerabilidade, não te causando sofrimento, isso é importante. Sim. Autopreservação, né? Autopreservação, que a gente também não pode paralisar, porque ela poderia paralisar. Então, eu vou ter que deixar meu trabalho, comprar um carro, eu não posso, eu tenho que andar de saia e eu não vou me sentir confortável, ou vice-versa. Ela pensou, refletiu e viu o que era mais viável para ela ou não. Isso eu acho fantástico, você não para, você não paralisa. Ela acabou usando isso, né, de alguma maneira, enfim, ela arrumou uma estratégia, mas é que tá, né? Eu acho que a gente não tem que ficar arrumando estratégias, a gente tem que sim, numa situação comum, né? Na situação especial de ser maltratada, de perceber um abuso, uma fala machista, a gente tem que se posicionar. Porque você não vê um homem arrumando estratégia para sair de casa. A mulher tem que arrumar uma estratégia, não posso sair assim, não posso sair assado. Arruma uma estratégia. Como assim? Claro que é uma questão de autopreservação, uma questão de sobrevivência. Ninguém aqui tá falando, gente, né, que a gente não tem que se preservar. Sim, precisamos nos preservar, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é uma transformação social. Sim. Social e política, inclusive. Sim. Exato. Mas enquanto a gente precisa se fortalecer para conseguir se posicionar dessa forma. Exato. Pensando nisso, né, que a Thaís falou, eu tive um caso que era uma mulher que passava por violência física, sem contar as outras, né, mas ela veio para terapia porque ela já não aguentava mais a violência física, né, do marido, do esposo. E aí tinha uma questão também religiosa, tudo, e eu lembro que o principal, porque assim, a pessoa veio, tipo, naquele momento de impulso, vou sair de casa, vou levar meus filhos, vou embora, e aí a terapia, ela serve muito pra gente organizar tudo isso, né? Porque assim, eu falei, tá, ok, mas vamos ver como vai ser feito? Perfeito. Porque a pessoa corria risco de vida, né? E a gente tem esse papel de orientar e de ter que olhar e tomar cuidado junto com essa mulher, né? De mostrar as estratégias para que ela possa sair em segurança. Né? Eu lembro que eu falava para ela, olha, o mais importante é você ficar viva. A gente vai colocar isso como ponto principal. Como a gente vai organizar, mas para você sair disso viva. Sim. É o principal, né? E estruturar recursos internos, né? Porque sim, é isso. Às vezes eu vou precisar, principalmente da estratégia para lidar com isso momentaneamente. Exato. Mas eu preciso trabalhar isso também, que a terapia favorece, trabalhar internamente para me fortalecer, e cada um vai ser a sua maneira, para um enfrentamento. Porque mudar socialmente, politicamente é super importante, mas a gente está pensando numa mudança macro. Às vezes a mudança interna é muito difícil. Bater de frente com a mãe e falar, né, dentro de um contexto religioso, que olha, eu vou de calça trabalhar. E com a própria instituição que ela está, né? Mas às vezes até no micro mesmo, né? Que a gente está ampliando, mas às vezes dentro da própria casa. Às vezes o marido, o namorado, a mãe e tal, de falar, eu vou assim. Ah, mas o que os outros vão falar? Então, primeiro você vai construir isso ali dentro e falar, olha, mas é importante, né? Porque assim, eu não sei o que os outros vão falar, mas eu corro risco se eu ficar dessa forma. Então, como que a gente vai trabalhar? Né? E assim, quando a gente tem a vulnerabilidade que nos beneficia, vamos pensar no feminismo. O feminismo, ele veio exatamente por isso. Algo incomodava as mulheres, algo não estava legal, algo dava medo, insegurança. Por isso veio o movimento feminista. Sim. Né? Eu acho bacana você trazer isso, Tina, porque a gente não precisa concordar com tudo do feminismo. Não. Mas é por conta do feminismo que a gente está aqui falando sobre isso. Porque talvez se não fosse esse movimento, a gente não teria abertura de falar abertamente. Exato. Né? Em rede mundial,
sobre o papel das mulheres. Eu sobre... acho, é isso mesmo, você não precisa ser feminista, você tem que ter uma essência ali, né? Um quê de feminismo? Algo está me incomodando, não tá legal. Isso eu não gosto, gente, isso não tá bacana pra mim. Entender minimamente o movimento. E acho que até pra gente ir fechando aqui o nosso primeiro episódio, né? Acho que é importante a gente trazer tudo isso à tona. Então, não é que nós estamos falando que a mulher continua naquele papel, né, de passiva, de submissa, de um local que ela não tem voz. Pelo contrário, né? A mulher ganhou muita voz. Hoje a gente vê que a mulher ela tem papéis importantes dentro da política, dentro da saúde, dentro de várias coisas. Tem mulher no esporte, coisa que era muito raro, né? Política hoje muito mais do que tinha antes, não tinha. Aos pouquinhos a gente Aos está poucos a conquistando, gente né, os vai. nossos espaços, mas E acho aí, que ainda precisa de mais. Muito mais. E aproveitar esses espaços para ser espaços de fala, espaços de posicionamento, né, de trazer a consciência como nós trouxemos para vocês. Às vezes a gente fala de algo que é tão simples, mas que o outro fala, eu passo por isso. Né? Estou conhecendo uma pessoa que começou a me seduzir dessa maneira. Estou ficando numa situação que o outro é mais importante que eu. Estou me colocando em situações de vulnerabilidade por conta da minha carência, por conta, né, de um distanciamento da minha família. Então deixa eu me uma tratar. demanda social, né? Né, por uma questão financeira. Então, deixa eu me tratar primeiro, deixa eu me olhar e entender as minhas necessidades, para não projetar no outro e não fazer escolhas que não são saudáveis para minha vida. Exato. Né? Então, fazer acho que escolhas um pouco disso. melhores mesmo, né? E você se posicionar diante de algo que te causa um incômodo. Eu posso dar uma dica de um livro que fala Claro. um pouco disso? A minha terapeuta, porque psicólogos também ficam... Fazem terapia. Tem que fazer terapia, né, gente? Nós conversamos sobre um livro, eu comecei a ler, e achei bem interessante, que chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É muito bacana, por quê? Porque ela coloca a vulnerabilidade, mas dessa forma de como achar ferramentas para usar ela a seu favor, né? Explica assim, primeiro que você fala, tá, eu tenho vulnerabilidades. Então, que nem a Karina falou, vamos aprender a lidar com essa vulnerabilidade, encarar de frente o ponto ali que precisa ser melhorado, trabalhado, enfim. Então, e assim, muito essa questão da culpa, né, que a mulher se coloca. E ou você tem culpa, você paralisa, ou você vai para ação. Então, nesse livro, ela mostra o quanto vai para ação. Isso vem muito de encontro com o que a gente trabalha, né, na clínica, porque a gente quer ali a pessoa tenha a ação. A ação não é nossa, o desenvolvimento é do paciente. A gente tem até vontade, A gente né? até tem vontade, sim, né? vontade. Mas não, tem que vir dele. A gente só tá ali do lado, a gente tá ali, né? Apoiando. Um apoio, passando uma segurança que às vezes naquele momento ele não está preparado, não tem. Mas a ferramenta quem vai ter ele no final. A gente basicamente ilumina, né? Fala assim, ó, a É. gente dá uma luz sobre aquilo, né? Nossa, gente, fantástico isso, esse né? livro que a Tina falou, pra quem não gosta de livro, tem um documentário no Netflix, da Brené Brown mesmo. Legal. Né? Os meus pacientes já estão cansados, porque eu falo desse documentário toda semana. Mas Porque ele é é muito excelente para bom. qualquer um. A gente É, falou do público muito feminino, mas ele é ótimo, assim, né, para todos, É. né, para entender um pouco mais sobre a existência. Tem né? uma série também, acho que a gente não falou, o Conto da Aya. Nossa, Ah, incrível. excelente. Gente. Só que é pesado. Mas é muito bom. Né? Diretor, tá pesado. falando, diretor, assiste. Diretor aqui. falou é também que é boa. A gente nem vai entrar em detalhes, né, gente, para não mudar o Aham. foco, mas é excelente. A gente até pode trazer no próximo, de repente, porque eu acho que é conteúdo de um próximo. Inclusive, uns colegas escreveram aí o Conto da Aya, trazendo uma visão dos psicólogos, né? Então, acho que é muito legal, assim. Tem temporada nova já, mas estou esperando passar a eleição para conseguir assistir. Que é Olha, pesado. 10 assuntos, tem mais um livro, né? que você Esse consegue- livro que eu falei, Ele que é eu acho que é bem ótimo. interessante. E eu acho que, né, além dessa dica de livro, eu acho que uma dica legal, né, para todos, assim, é que, gente, nós somos mulheres, então a gente deveria se apoiar e não julgar. Então, também muitos julgamentos vêm parte da mulher. Então, se você percebe situação de abuso, acolhe, orienta, mas não julga, né? É muito mais fácil falar, olha, tá ali porque quer, apanha porque quer. Ninguém apanha, ninguém sofre porque quer. Né? Nós sabemos que a dor é inerente ao ser humano, mas ninguém sofre porque quer. Eu sofro porque eu não sei lidar, eu sofro porque eu estou numa situação que eu não sei como sair ou não enxergo. Então, alguma coisa tem. Então, acho que essa ideia
até o que a Thaís trouxe, né? Não só de a gente olhar e falar assim, uma questão política, uma questão social, é a presa fácil, e deixar nessa posição. Mas sim se mexer um pouco. Eu não estou falando vire do movimento feminista, mas tenha isso ali enraizado de que a gente precisa mudar as coisas para que sejam melhores de fato para todo mundo. Sim. Uma E sociedade mais mulheres se igualitária. apoiarem, né? Sim. E é isso mesmo. Não E se assim, calarem. a gente não precisa estar hoje, né? Como a gente falou, nos ambientes que nos tornam vulneráveis. Hoje a gente está dentro de casa, a gente abre um Instagram, a gente abre qualquer coisa assim, o que a gente vê? Coisas expostas, quero ser aquilo outro, a coisa perfeita, né? E não é, gente. A vida ali é filtro. O real não é isso. É um Então, recorte, na assim, verdade, você né? pensa, nossa, por que eu me sinto tão vulnerável? Aquela pessoa é perfeita, ela é corajosa, ela é isso. Não é assim. Eu não Não é sou assim. psicanalista, mas eu sempre gostei muito do Caligares, gente. Ótimo, isso, entendeu? A gente A tem que realidade gostar de é todos, essa. Aqui não tem essa, que a gente gosta de todas as E abordagens, até tem que entendeu? conhecer, tem que entender, até para fazer a minha escolha. Mas eu li bastante Caligares e ele tem Cartas para um Jovem Terapeuta, que é um Sim. livro de cabeceira de psicólogo, mas serve para todo mundo. E ele fez um compilado das obras dele num livro chamado Todos os Seis Estão Nus. E aí lá ele traz a história de uma amiga, que ela fala isso. Ela fala que ela era bem sucedida, jornalista, tal, tava super bem. Ficou solteira, levou um pé na bunda, perdeu o emprego, ficou mal. Gente, lá fala que ela levou um pé na bunda, tá? Não estou julgando porque é a mulher que levou o pé na bunda, mas levou de fato. E aí ela ficou super mal, e ela olhava nas redes sociais, todo mundo feliz e contente e tal. E ela falou, cara, não tô nessa fase, entendeu? Por que eu sou assim? O que aconteceu comigo? O que eu tenho de errado, né? Por eu não estar nesse padrão. E aí ela ficou uns 2 anos fora e foi fazer outras coisas e tal, começou a namorar, voltou pro emprego e ela decidiu voltar para as redes sociais. E aí ela começou a receber aquelas coisas, recordação de tantos anos atrás. Ela falou, nossa, como eu era feliz, como eu tinha essa vida também. Então a gente posta e a gente mostra aquilo que a gente quer. Então o que está mostrando nem sempre é o que passa. Então muitas vezes você vê aquela amiga que parece que está numa relação ótima, que tem fotos, que tem viagem, mas se aproxima, vê se tá tudo bem mesmo. Porque ali Vai é se editado, aproximando, né? É um não. recorte Exato. da É a vida da realidade pessoa. editada, né? Chama de Realidade realidade eu me editada. distancio porque eu estou numa situação vulnerável, né? Fragilizada por algum outro motivo. Ou me distancio porque eu acho que o outro está numa situação melhor. Enfim, não importa, mas o ideal é que a gente tenha esse apoio. Então, o apoio não é só da terapia, né? O apoio da terapia ele é muito importante. Eu não desconsidero. Mas tem um apoio também familiar, o apoio social, né? Tem você se descobrir para saber se você está numa posição que é bom o bastante para você naquele momento de vida, né? Porque às vezes há 10 anos atrás fez muito sentido aquela relação, mas hoje não faz mais. E a gente está em constante transformação, a vida é isso, né? É um movimento e transformação, e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? A respeitar isso. Sim. E a modificar o tempo todo. Então, acho que é isso, assim. E aí eu queria deixar como pergunta, né? Nós pensamos em algumas coisas e deixar como pergunta para vocês. E aí podem colocar nos comentários, mandar pra gente no Instagram, aqui no YouTube. Que aí você, mulher, quais são os seus medos hoje em dia? Então, quem tiver vergonha de colocar aqui, pode mandar pra gente no privado. Pra gente entender um pouco mais sobre esse tema e até trabalhar mais algumas questões. E aí, né, pensando na questão dessa pauta que nós falamos hoje, o que te mobiliza? O que te faz, né, como a Tina trouxe, o que te move para ação, né, a partir disso? Exatamente. É isso, gente. É isso. Então, curtam, comentem, compartilhem, dê E muitos nos likes. sigam, né? Nos sigam, sigam. terapia, underline, etc e tal, lá no Sim. Instagram. Semana que vem a gente traz aí mais novidades. Fiquem de olho, tá bom, gente? Muito obrigada. Ótimo, beijos. Beijos. Beijos a todos, foi bom estar com vocês, meninas.